de Planejamento e Habitação, Agenor Mariano, ele está bem claro ali em um dos artigos que o contrato pode ser revisto. E os servidores foram até o secretário, fizeram uma reunião com o secretário, e nesta reunião de 15 dias atrás, os servidores ouviram dele que a prioridade da prefeitura era vender a área e não mais cumprir aquilo que foi estabelecido em portaria na gestão anterior, doando para os servidores municipais com salários de R$ 1.800. O que aconteceu? Simples, vocês são jornalistas competentes e sabem o que a imprensa faz nesse mundo. A imprensa provoca tudo. A imprensa provocou o quê? No caso, a reação nossa aqui, provocou a mudança de postura do secretário. Quando eu fui lá ao vivo ontem e o encarei no bom sentido, é evidente que ele negou e disse que isso não iria acontecer. Ele acabou de mandar um zap aqui para mim, dizendo que ele mantém a palavra dele e que a prefeitura destinará 320 apartamentos aos servidores municipais. E que como a área é grande, de 17 mil metros quadrados, a outra parte dela será vendida. E repito, certamente para a construtora AMB. E aí aquilo que o vereador Anselmo falou, o que é mais grave é essa outra área que é mais privilegiada. Ela é cercada de condomínios de luxo, eu lá estive, filmei por baixo, por cima, de todo jeito. Então o que eu fiz aqui, mais do que denúncia, não foi denúncia, foi um alerta para que não sejam prejudicados os servidores que ganharam esse direito em portaria. Quando ele assinou ele não disse na entrevista, que está à disposição dos senhores no Facebook Cajuru Goiás, ele não disse na entrevista ontem que ele iria assinar aquela portaria ontem. Ele assinou exatamente no mesmo dia que ele deu a entrevista. Por que ele não disse na entrevista que ele iria assinar uma portaria revogando aquela portaria? Porque essa portaria que ele assinou, a cópia está aqui ao dispor dos senhores e das senhoras. Essa portaria ele revoga. Portanto, daqui para frente ele tem todo o direito de não cumprir o que foi combinado com os servidores. Agora ele vai cumprir por quê? Porque ele viu a pressão da Câmara e viu a pressão minha ao vivo entrevistando-o às 6h49 da manhã ontem. Mas ontem no vídeo ele disse que o problema é que esses apartamentos são da faixa 2, né, da Caixa, que o objetivo da prefeitura é atender a faixa 1, que são pessoas, segundo ele, que estão morrendo de fome. Eu vi tudo isso ontem lá. Mas agora o senhor está dizendo que ele vai vender a área, mas a área não vai ser para apartamento de pessoas da faixa 1 da Caixa? O que ele quis dizer é que ele atenderia a faixa 2 e também a faixa 1, que é para quem mora em viaduto. Palavra que ele usou, inclusive. O que eu quero dizer é que depois dessa portaria ontem começou uma negociação. Tanto que, se você viu a entrevista, e eu questionei sobre a Codese, ele virou e falou assim, não, a Codese tem uma audiência comigo daqui a pouco às 8 horas da manhã. Ele disse isso. Ele foi surpreendido. Ele disse isso. E a Codese esteve lá 8 horas da manhã para se reunir com ele. Então o que eu quero dizer é o seguinte, que nós temos que ficar em alerta por causa do envolvimento do setor imobiliário com esta prefeitura, especialmente com o secretário Agenor Mariano, que sempre foi um homem ligado ao mercado imobiliário. Não é o Cajuru que está falando isso, todo mundo sabe, meu Deus do céu. Então apenas esse alerta que nós fizemos, e eu tenho certeza que por causa da reação dessa casa, ele vai ter que recuar. Mas ele vai ter que recuar em função dessa pressão. Se não houvesse essa pressão, esqueçam, a portaria não seria cumprida da administração anterior e os servidores iriam perder as suas casas. Não tenho nenhuma dúvida disso. Foi a pressão dessa casa, foi a informação da imprensa, infelizmente minoria, mas uma minoria que significou a maioria. Ele se sentiu pressionado e ele que me chamou para a entrevista de ontem, não fui eu. Eu estava no cinema com a minha mulher, tanto que eu publiquei no meu Facebook Cajuru Goiás, ele me ligou 9h30 da noite, domingo, querendo falar. E eu marquei com ele. Cheguei lá às 6 horas da manhã, entrei ao vivo, esperei, ele chegou às 6h49. Portanto, na verdade, gente, eu estou muito velho. Esse cabelo branco aqui não é tintura, esse cabelo branco é cabelo branco mesmo, portanto não é tintura. Eu não vou acreditar em Papai Noel. Ele simplesmente mudou, recuou por causa da pressão. Eu fico feliz, porque os servidores não vão perder aquilo que eles ganharam em portaria, ou seja, o direito de moradia. Vereador, muito estranho esse CODES ser formado sempre por pessoas ligadas ao setor imobiliário e discutir aonde pode construir, aonde Goiânia cresce, o plano diretor. A sua pergunta é tão oportuna que, se vocês pegarem a entrevista, tem uma parte dela engraçadíssima.
No final eu pergunto para ele se ele pode garantir à sociedade goianiense que ele, secretário do Planejamento e da Habitação, que ele não tem nenhuma ligação, nenhum comprometimento com o setor imobiliário. Aí ele vai, desvia, não deixa claro. Aí eu pergunto para ele, qual a relação que o senhor tem com os lobistas Vladimir Garcês e Leopoldo Veiga Jardim? Vocês já viram alguém em entrevista ficar em 1 minuto de silêncio? Ele ficou 1 minuto de silêncio. E ele mordeu a língua 2 vezes, a câmera mostrou. Ele mordeu a língua 2 vezes, ficou 1 minuto de silêncio e falou, que tipo de relação? Eu falei, relação, ué. Ele disse, não, eu estive 6 vezes com o Vladimir, conheço muito o Leopoldo. Ou seja, essa questão do CODESE que você questionou, é evidente que ele quis demonstrar que o CODESE está preocupado com Goiânia, que o CODESE quer ver uma Goiânia até 2033. Não, gente, por favor, 2033 me lembra Cristo, e Cristo me ensinou a não ser idiota. Eu não vou acreditar que o CODESE está preocupado com Goiânia, gente. O setor imobiliário está preocupado com a Goiânia deles. A Goiânia deles é negócio. A Goiânia deles é prédio alto, é cada vez mais setores desviados, bairros desviados, é dinheiro. Eles só pensam em dinheiro, eles não pensam em Goiânia coisa alguma. Vamos parar com essa história. Agora, tomara que o prefeito Íris reaja e cumpra o que ele prometeu, que o setor imobiliário com ele não iria ter vez, porque até hoje o setor imobiliário ganhou todas e teve vez com todos os prefeitos. Vereador, você acha que o prefeito está tendo 2 vezes 2 medidas? Quando nós questionamos por que as famílias do Parque Ateneu foram retiradas de área pública, ele falou, na minha administração não aceito bagunça e invasão. Esse secretário de Habitação acabou de assinar também uma doação de uma viela, fica ali atrás de uma faculdade. É muito estranho essas 2 condutas? Ela é dúbia, indiscutivelmente, mas eu ainda acredito na boa vontade, na vontade pública do prefeito Íris, e apenas o alertei no primeiro dia. Alertei como que eu alertei? Eu deixei claro para o prefeito que o problema era a escolha do seu secretariado. Ao escolher secretário que tem envolvimento com setores interessados em negócios, ele corre o risco, o prefeito. É aquela história de futebol, tomar bola nas costas. Então, por mais que o prefeito tenha boa vontade, ele tem que estar de olho no secretariado dele, entendeu? O que eu quis dizer sobre a Comissão de Constituição e Justiça aqui nessa casa foi exatamente isso. A sociedade goianiense tem que ficar alerta, porque a vereadora Sabrina Garcês foi bancada na campanha pelo Bicheiro Cachoeira e pelo setor imobiliário, todo mundo sabe disso. A declaração da campanha dela está claro, e ela não declarou tudo não, hein? Teve caixa 2, ela não declarou. Manda ela me processar, por isso que eu provo. Ela adora me desafiar, eu provo. Então é evidente que tem que ter medo, porque, gente, eu mostrei a gravação. Ela disse que negociou com o Andrei, ou seja, eu fico com você até o fim, mas você diz que a presidência da CCJ já tem dono. Gente, isso é articulação ou é negociação? Porque se isso não for negociação, eu encerro a minha carreira aqui agora de jornalista. Eu trabalhei 40 anos. Foi negociada a CCJ nessa Câmara. E quando ela irresponsavelmente, essa vereadora bancada por Bicheiro, quando ela disse aqui que eu, como presidente da mesa, poderia ter impedido a presença do seu tio Vladimir, eu não poderia não. Porque quando eu estava presidindo a mesa, ele estava lá dentro da sala da CCJ, reunido com os vereadores, e aqui está o testemunho do vereador, Sargento Novandiro, pode perguntar para ele está aqui. Pode perguntar para o Anderson Bocão, pode perguntar para o Romário Policarpo. Eles participaram da reunião com ele. E onde foi a reunião? Foi lá fora fica a sala da CCJ. Portanto, se ele estivesse aqui no plenário, eu não mandaria ele retirar, eu mandaria a polícia prendê-lo, para ele voltar para a cadeia, que é o lugar dele, onde ele já esteve. Só isso, vereadora. Ah, se eu tivesse esse privilégio de vê-lo aqui no plenário. E quando ele voltou para o plenário, e veio aqui no espaço da imprensa, e foi visto e filmado por nós, quem estava presidindo a sessão não era mais o Cajuru, era o presidente eleito André Azeredo. Portanto, quem viu o senhor Vladimir aqui e a mãe dela, a Cida Garcês, foi o senhor André Azeredo que viu os dois aqui. Ele que tinha que ter pedido a saída dos dois. Mas como que ele ia pedir, o André? Que condição de independência que ele tem? Ele foi bancado pelo Vladimir Garcês. Vereador, o senhor considera então retaliação de Sabrina o fato dela ter colocado esse áudio no ar, áudios antigos, por questionamento que o senhor fez da composição da CCJ? Não, eu considerei ingenuidade dela,
muito previsível, imaginava uma advogada preparada e se fazendo de vítima, né? Ah, porque eu sou mulher. Eu tenho o maior respeito por mulheres, agora eu tenho respeito por mulheres que ganham um salário mínimo, que trabalham 12 horas por dia, que não recebem dinheiro de contravenção, que não são eleitas por jogo do bicho, por cartel imobiliária. Essas mulheres merecem o meu respeito. As senhoras jornalistas que estão aqui, que trabalham e ganham seus salários. Agora, por ela, eu não tenho nem... Claro que ela não tem nenhum respeito meu. Tanto que eu nunca pedi assinatura de nada meu aqui para ela. Nada. Ela não merece nenhum respeito meu. Agora, ela usou uma gravação tão ridícula que está na TV Cajuru. A gravação da TV Cajuru, que ela quis colocar como dúvida que o Carlinhos Cajueira me bancou. Bancou como? Foi patrocínio do Laboratório Vitapã, presidido pela dona Andréia, primeira mulher do Cachoeira. E o Cachoeira, se ele achou que iria ter o Cajuru do lado dele, do Marconi, na eleição, eu fiz o contrário. Eu publiquei um vídeo que está no YouTube, bastam vocês entrarem, chamado O Maior Exterminador de Goiás, que é um vídeo que destrói o senhor Marconi Perillo e que teve mais de 500 mil de visualizações. Portanto, se eu estivesse a serviço do Cachoeira, eu não iria contra o seu candidato, seu amigo, seu sócio Marconi Perillo. Agora, quando eu descobri que ele, Cachoeira, estava por trás do contrato e que não era a mulher dele, na verdade, a responsável pelo laboratório, porque eu fiz publicidade, igual vocês. As emissoras de televisão em Goiás tiveram publicidade do Laboratório Vitapã. O cantor Daniel teve publicidade do Laboratório Vitapã. Qual o problema que eu tenho? Eu não tenho como questionar a idoneidade de cada empresa que patrocina. Não, eu tinha 6 patrocinadores, ele era um deles. E R$5 mil. Alguém acha que dinheiro compra o Cajuru? E uma publicidade de R$5 mil? Quando eu descobri que era ele, eu rescindi o contrato. O vereador Elias Vaz está aí, está testemunha. Eu liguei para o Elias e falei, acabou a publicidade, eu não quero relação com esse senhor. Para mim, o laboratório era da mulher dele. Quanto tempo depois? 4 meses depois, rigorosamente 4 meses depois. Está lá na tvcajuru.com, mês a mês. A publicidade, Laboratório Vitapã, Coque, Citroën, tinha empresa multinacional, tinha empresa nacional, tinha empresa goiana, Linha. Então, eu simplesmente obtive um patrocínio. Portanto, é diferente de patrocínio para favorecimento, para envolvimento, que foi o que ela teve. Ela foi escolhida presidente da CCJ por via de quem? Desses senhores, setor imobiliário via Leopoldo Veiga Jardim, setor contravenção via Vladimir Garcês. Ok? AMB. AMB, né? AMB. Claro que é.